A morte é um mistério que nos acompanha desde o primeiro suspiro. Desde o momento em que nascemos, a sombra da mortalidade está sempre presente, uma constante em nossas vidas. É uma certeza para a qual ninguém jamais estará totalmente preparado. Não importa quanto tempo tenhamos, a ideia de deixar este mundo é algo que nos desafia e nos assombra. É natural, então, que a pergunta, o que acontece depois que morremos, ecoe em nossos pensamentos. Esta questão não é apenas uma curiosidade, mas uma busca profunda por significado e propósito. Desde os primórdios da humanidade, buscamos respostas para essa pergunta. Nossos ancestrais olhavam para o céu estrelado, para os ciclos da natureza, e se perguntavam sobre o além. As respostas variam de cultura para cultura, de religião para religião e até mesmo de pessoa para pessoa. Cada sociedade desenvolveu suas próprias crenças e rituais para lidar com a morte e o que vem depois. Enquanto alguns encontram conforto na fé, outros se voltam para a ciência ou para a filosofia em busca de explicações. A religião oferece esperança e consolo, enquanto a ciência busca entender os mistérios do universo. Independentemente da crença, a questão da vida após a morte continua a nos fascinar e intrigar, desafiando nossa compreensão sobre o mundo e sobre nós mesmos. É uma jornada de descoberta que todos nós, inevitavelmente, enfrentaremos um dia. Do ponto de vista científico, a morte é vista como o fim da vida. É o momento em que o corpo deixa de funcionar e inicia-se o processo de decomposição. A ciência explica com detalhes o que acontece com o corpo físico após a morte. No entanto, permanece silenciosa sobre a possibilidade de uma consciência que transcende o corpo físico. Para a ciência, não há evidências conclusivas que comprovem a existência da alma ou de uma vida após a morte. A ciência se baseia em fatos observáveis e mensuráveis. A experiência da morte, até o momento, está além do nosso alcance. As religiões oferecem uma variedade de respostas para a pergunta sobre o que acontece após a morte. Cada uma delas traz uma perspectiva única, moldada por séculos de tradição, cultura e crenças espirituais. Para muitas, a morte não é o fim, mas uma passagem para outro estado de existência. Essa transição é vista como um momento de transformação, onde a alma ou espírito continua sua jornada em um novo plano. O cristianismo, por exemplo, acredita na vida eterna. Os cristãos acreditam que, após a morte, a alma é julgada e, dependendo de suas ações em vida, pode alcançar a salvação e a vida eterna ao lado de Deus. Os justos são recebidos no paraíso, um lugar de paz e felicidade eterna. Este paraíso é descrito como um jardim idílico, onde não há sofrimento, dor ou tristeza, apenas alegria e comunhão com o divino. Já aqueles que não seguiram os ensinamentos de Deus enfrentam o julgamento divino. Este julgamento pode levar à condenação eterna, um estado de separação de Deus e de sofrimento perpétuo. O hinduísmo e o budismo compartilham a crença na reencarnação. Para os hindus e budistas, a morte é apenas uma etapa em um ciclo contínuo de vida, morte e renascimento, conhecido como samsara. A alma, após a morte, renasce em um novo corpo, em um ciclo contínuo de vida, morte e renascimento. Este ciclo é influenciado pelo karma, as ações e escolhas feitas em vidas passadas, que determinam a natureza da próxima existência. O Espiritismo, uma doutrina com raízes profundas no Brasil, acredita na comunicação com os espíritos. Os espíritas veem a morte como uma transição para o plano espiritual, onde a alma continua a evoluir e pode se comunicar com os vivos através de médiuns. A morte, para os espíritas, é apenas uma transição para o plano espiritual, onde a alma continua a evoluir. Este plano espiritual é visto como um lugar de aprendizado e crescimento contínuo, onde as almas podem refletir sobre suas vidas passadas e se preparar para futuras encarnações.
Embora diferentes em seus detalhes, essas religiões oferecem aos seus seguidores a esperança de que a morte não seja o fim, mas uma etapa em uma jornada muito maior. Cada caminho espiritual, com suas próprias crenças e práticas, busca dar sentido à vida e à morte, proporcionando conforto e esperança aos seus seguidores. A filosofia, ao longo dos séculos, também tem se debruçado sobre a questão da morte. Desde os tempos antigos, pensadores têm explorado o mistério da morte e o que ela significa para a existência humana. Platão, por exemplo, acreditava que a alma era imortal e que a morte era a separação da alma do corpo. Para ele, a verdadeira essência do ser humano residia na alma, que continuava a existir em um plano superior após a morte física. Sócrates via a morte com serenidade, considerando-a como uma libertação da prisão do corpo. Ele acreditava que a morte era uma transição para um estado de maior conhecimento e verdade, onde a alma poderia finalmente alcançar a sabedoria plena. Já os epicuristas acreditavam que a morte era o fim da existência, tanto do corpo quanto da alma, e que não havia nada a temer após a morte. Para eles, a ausência de sensação após a morte significava a ausência de dor e sofrimento, tornando a morte um estado de paz. A filosofia nos convida a refletir sobre a nossa própria mortalidade, a questionar o significado da vida e a buscar respostas para as grandes questões existenciais. Ela nos desafia a pensar sobre o que significa viver uma vida plena e autêntica, e como nossas crenças sobre a morte influenciam nossas ações e escolhas diárias. Ao contemplar a morte, somos levados a valorizar mais intensamente a vida e a buscar um propósito que transcenda a nossa existência física. Experiências de quase morte, ou EQMs, são relatos de pessoas que estiveram à beira da morte e que descrevem eventos como visões de túneis de luz, encontros com entes queridos falecidos e sensações de paz e serenidade. Embora a ciência ainda não tenha uma explicação definitiva para as EQMs, alguns pesquisadores acreditam que elas podem ser resultado de alterações químicas no cérebro durante o processo de morte. Outros, no entanto, defendem que as EQMs podem ser um vislumbre de uma realidade transcendental. As EQMs desafiam nossa compreensão sobre a morte e nos fazem questionar se realmente existe algo além da nossa realidade física. A busca por respostas para a pergunta sobre o que acontece após a morte é uma jornada pessoal e única. Não há uma resposta certa ou errada, apenas diferentes perspectivas e crenças. Algumas pessoas encontram conforto na religião, outras na ciência e outras na filosofia. Há também aqueles que preferem manter a mente aberta, sem se prender a nenhuma crença específica. O importante é respeitar as diferentes visões e manter o diálogo aberto. A incerteza sobre o que acontece após a morte pode ser assustadora para alguns, mas também pode ser libertadora. Se a morte é o fim, então cada momento da vida se torna ainda mais precioso. Se há algo além, então temos a oportunidade de nos prepararmos para essa nova etapa da nossa jornada. Independentemente da crença, a vida continua a nos convidar para celebrar cada dia, amar, perdoar e viver plenamente. Afinal, a vida é um presente e devemos aproveitá-la ao máximo, enquanto temos a oportunidade. A morte de um ente querido é sempre um momento de profunda tristeza e reflexão. É natural sentir saudades, dor e um profundo vazio. No entanto, em vez de focar na perda, podemos escolher celebrar a vida daqueles que já partiram. Podemos honrar sua memória relembrando momentos especiais, compartilhando histórias e risadas e mantendo viva a chama do amor que nos unia para sempre. A morte nos lembra da nossa própria finitude e nos convida a refletir sobre o legado que queremos deixar no mundo.
Que marca queremos deixar nas pessoas que amamos e na sociedade como um todo? Podemos escolher viver de forma a construir um mundo melhor, com mais amor, compaixão e justiça social. Podemos deixar um legado de bondade, generosidade e esperança para as futuras gerações. A pergunta sobre o que acontece após a morte permanece um mistério. Cabe a cada um de nós encontrar a resposta que faz mais sentido para si. Seja qual for a sua crença, o importante é viver a vida com propósito, amor e compaixão. Afinal, a vida é uma dádiva, um presente que devemos valorizar a cada instante.